Olá, boa tarde. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você hoje e algumas coisas que o Espírito Santo tem falado comigo há algum tempo já, e chegou o dia de compartilhar. Se o áudio tá bom, convide mais pessoas para ouvir essa palavra. Vai ser uma palavra rápida, uma reflexão bem rápida de coisas que o Senhor tem falado comigo nesse tempo. E eu espero que abençoe muito a sua vida. Vamos esperar mais um tempinho. Eu vou enviar aqui para algumas pessoas. E eu quero que você faça o mesmo. Eu creio que vai edificar muito a sua vida. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Minha amiga Rubian entrou. Boa tarde, Rubian, Vanessa, Elisonete, boa tarde. A Renata, a Domingas, boa tarde a todas. Eu quero falar hoje sobre contentamento. E eu quero começar falando sobre um texto que está em 2 Coríntios. O áudio tá bom, gente? Manda aí um ok para mim. Se o áudio tá legal, se vocês estão ouvindo bem. Boa tarde, Elisonete. Prazer, obrigada por estar aqui. Se o áudio estiver legal, manda aqui para mim. A Rubian tá respondendo ok. Eu quero falar sobre um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16. Diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. E eu quero falar sobre isso hoje. Eu quero falar sobre contentamento. Contentamento. Você é uma pessoa que tem contentamento? Já já eu volto para o texto, mas eu anotei aqui: contentamento é satisfação, é alegria e prazer. Mas eu quero que você entenda que quando, lá no Jardim do Éden, quando o homem ele pecou, quando o primeiro casal, Adão e Eva, eles pecaram, toda essa satisfação, todo esse prazer, essa alegria plena, completa, que eles tinham somente na pessoa de Deus, tudo isso foi perdido, foi desconectado por causa do pecado. E por causa disso, a humanidade, ela tenta buscar esse prazer, esse contentamento, esse estar contente, essa alegria em coisas, em pessoas, em atividades, na comida, nos relacionamentos sexuais, né, em várias, nas drogas, nos remédios e no entretenimento, na internet,
E nós buscamos o tempo todo estarmos contentes nos relacionamentos familiares. Só que esse contentamento, essa alegria e esse prazer são momentâneos. São momentâneos. Por quê? Porque houve uma desconexão com Deus. Que nós só temos contentamento e prazer pleno e alegria e satisfação plena quando vem de Deus, quando estamos conectados com Deus. E aí aparece a pessoa de Jesus. Jesus, o Filho amado de Deus, o Verbo encarnado que se fez carne e habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade. E a Bíblia diz no início do Evangelho de João que todo aquele que recebeu Jesus, ele recebe também um poder de ser feito filho de Deus. E ele é ligado novamente ao Pai. A paternidade de Deus abraça aquele que recebeu Jesus. E aí sim, ele recupera a sua fonte de contentamento. A sua fonte de contentamento que é Deus. E Paulo sabe nos falar muito bem disso. Paulo sabe muito bem explicar tudo isso, porque ele vivia essa fonte de contentamento que era uma intimidade. Paulo estava muito bem com o coração posicionado em Deus. Por isso que as coisas externas, né, os problemas, as tempestades que vinham, as dificuldades e todo esse cenário, se Paulo estivesse nesse cenário que nós estamos vivendo hoje, o seu homem interior não seria abalado. É isso que Paulo está falando. Por isso nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, mesmo que nós nos gastemos, mesmo que nós fiquemos enfermos, doentes, que nós nos entristeçamos por algumas coisas da vida, por situações, mas ainda que as pressões venham, ainda que os nossos entes queridos venha uma notícia de morte, de falecimento, ainda que a situação financeira não esteja boa, ainda que os conflitos familiares existam, ainda que o divórcio exista, ainda que o suicídio na nossa família ou de alguém que a gente ama aconteça, aquele que está com o coração posicionado em Deus tem uma fonte de contentamento inesgotável. Vai chorar com os que choram, vai se alegrar com os que se alegram, mas o seu homem interior, ele não será abalado. Por quê? Porque esse homem interior é o homem espiritual. Porque quando Adão e Eva pecaram no jardim, o homem, eu quero que você entenda, nós somos, eu e você, nós somos feitos, o homem trino, somos três, somos um corpo. Nessa casca que nós somos um corpo. Nós temos uma alma que diz respeito à nossa mente, às nossas emoções e às nossas vontades. E nós temos um espírito. Quando o homem pecou, esse espírito morreu. E quando nós nascemos, nós já nascemos como uma espécie de zumbi, bem diferente dos filmes, bem diferente dos desenhos animados. Mas nós nascemos com o nosso espírito morto. Esse espírito só revive através da obra redentora de Jesus que eu falei agora há pouco. E esse espírito vivo, esse homem interior, essa nova criação que Paulo está falando. E aí ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Eu quero que você entenda que a tribulação, ela tem a capacidade de dois extremos para aquele que crê em Jesus. Ou ele acaba com a sua fé, porque você não está com seu coração posicionado em Deus, ou ele produz esse peso de glória te fortalecendo para novas batalhas. E eu anotei algumas coisas aqui de pessoas que não têm contentamento, características de pessoas que não têm contentamento. São pessoas ingratas, elas não conseguem agradecer pelo que têm.
né? A comida sempre poderia ser melhor, as companhias sempre poderiam ser melhores, a roupa que ela está vestindo sempre poderia ser melhor, o clima, né? Sempre poderia estar melhor. Se tá sol demais, está ruim, se tá frio demais, está ruim, e sempre tá achando um motivo para não agradecer. São pessoas ingratas. Outra característica, coloca sempre a responsabilidade da sua situação, acontece uma situação ruim, ela sempre coloca a culpa nos outros. São pessoas que não têm autorresponsabilidade, caem na irresponsabilidade. Isso também, a raiz está lá no Éden. Lembram que quando Adão e Eva eles pecaram, quando Deus chegou para falar com Adão, a primeira coisa que aconteceu foi Adão responsabilizar Eva, que responsabilizou a serpente. Então, isso entrou, a raiz foi ali no Éden. Outra característica, murmuração. Murmuração, uma característica de pessoas que não têm o seu contentamento em Deus. Elas murmuram e reclamam de tudo. E isso está muito ligado a um espírito de escravidão. Se você for ler o Êxodo, né, o livro do Êxodo, o povo que Deus usou Moisés, o libertador Moisés, para ser retirado do Egito, o povo murmurava e reclamava o tempo todo. Eles foram retirados da escravidão. Eles eram servos, mas eles foram retirados daquela condição, estavam sendo encaminhados para uma terra prometida. Deus estava com eles, milagres acontecendo o tempo todo, coluna de fogo durante a noite, coluna de fumaça durante o dia, pão caiu no deserto, o maná de Deus, o pão sobrenatural de Deus com gosto de mel, mas mesmo assim eles enjoaram do maná. Teve um certo momento que eles não queriam mais o maná e tudo eles reclamavam e diziam: Moisés, para que você nos trouxe para cá? Para quê? Para nos matar aqui? Melhor a comida do Egito, melhor quando nós estávamos no Egito, melhor a outra situação. Eu não estou entendendo o que é que está acontecendo comigo, está dando tudo errado. Outra característica de quem não tem contentamento em Deus é extremamente julgador. O irmão sempre está errado. E a autopiedade. A piedade, aquela condição de sempre se colocar como a vítima da história, que ninguém tá nem aí para a pessoa e que ninguém ajuda e que a pessoa é a melhor, mas todo mundo é a pior. São características de quem não tem contentamento. Mas eu quero ler outro texto com você. Outro texto com você que está em Filipenses 4. Filipenses 4, a partir do 11, Paulo também vai falar o seguinte: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. Olha o contentamento. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Paulo sabia qual era a fonte do seu contentamento. Paulo sabia por quem foi que o chamou e para quem ele estava trabalhando. Paulo sabia a sua identidade, Paulo sabia a sua filiação e Paulo seguia para um alvo, com os olhos postos na coroa da vida, no prêmio que para ele estava proposto. Então ele sabia que esse tormento momentâneo que ele estava passando era algo realmente momentâneo. Era algo que não se compararia com o que estava reservado para ele.
Ele estava com os olhos na eternidade. Você tem ficado com seus olhos voltados para o que é eterno ou para o que é passageiro? Porque para o que é passageiro é ficar com os olhos fixos aqui, para o que está ao nosso redor, mas com os olhos fixos para o que é eterno. Isso vai trazer o quê? Contentamento. Contentamento. E Paulo coloca aqui uma moeda que tem, a mesma moeda tem duas faces, tanto humilhação quanto honra. Humilhação e honra são duas faces da mesma moeda. A humilhação pode te desviar tanto quanto a honra. O seu coração tem que estar bem posicionado em Deus. Ele é a sua fonte de satisfação. Ele é a sua fonte de contentamento, de alegria. Ele é o motivo, as nossas motivações, elas têm que estar fixadas em Deus. O porquê você faz o que você faz. Você já parou para perguntar isso? O porquê que eu sou ou ajo como eu ajo? O porquê que eu faço o que eu faço? Você que trabalha para Deus, que faz algo para Deus, que é filho de Deus, que foi chamado por Ele para desempenhar uma missão aqui nessa terra. Por que que você desempenha essa missão? Qual é a sua motivação? E Paulo continua: de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós gostamos de falar muito esse verso, né, de uma forma bem triunfalista. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Não, isso vai dar certo porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas esse verso Paulo usou para falar de contentamento. Esse verso Paulo falou para dizer: olha, o meu homem exterior, ele está estruturado, ele está maduro. O homem espiritual, ele está maduro, ele cresceu e ele sabe em quem ele confia. Eu sei em quem eu tenho crido. Independente das dificuldades, independente das pressões externas. Nós não andamos por pressões, nem por necessidades. Nós andamos pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Né? A tribulação, nós vimos, ela produz eterno peso de glória. E eu quero te falar que Jesus, no livro de Hebreus, fala que Jesus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Os sofrimentos, o aperto, talvez você esteja sofrendo pressões de todos os lados, mas os apertos vão te ensinar a obedecer se você estiver com seus olhos fixos no Senhor e na sua palavra. Se a sua fonte de contentamento for o Senhor, as pressões de todos os lados vão fazer você crescer no Senhor e aprender a obedecer. A obedecer. E o último texto que a gente vai ler para encerrar, o último texto vai ser Abacuque. Abacuque 3, a partir do 17. Abacuque 3, a partir do 17 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ainda que a figueira não floresça, nem a minta. O contexto que o profeta Abacuque estava vivendo era um contexto de escassez. Era um contexto de crise econômica, crise política e crise
também religiosa. Aqui se olhava para todos os lados e só se via seca, nada se produzia. Mas olha o que esse texto revela, a revelação que esse texto nos traz. Aqui o profeta Abacuque diz que apesar do que os olhos dele vê, todavia ele se alegrará no Senhor. E Gálatas 5, 22 e 23 diz que a alegria é um fruto do Espírito. A alegria é um fruto do Espírito. E eu quero te dizer que ainda que nada ao seu redor esteja produzindo, é nesse contexto que Deus quer produzir algo no seu homem interior. É nesse contexto que Deus quer produzir algo em você. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, o fruto do Espírito Santo vai ser produzido em você. Deus vai usar as pressões, Deus vai usar as dificuldades. Deixa Deus usar tudo que está contra você para produzir um homem interior maduro, um homem espiritual forte, um homem espiritual que está alicerçado no caráter de Deus, em quem Deus é. Em quem Deus é. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus quer produzir nesse tempo, mas é dentro de nós. Deus quer produzir nesse tempo um fruto para a eternidade. Um fruto para a eternidade. Agradeça. Se você tem murmurado, se você tem reclamado, se você não tem sido grato, se você tem sido julgador, se você olha ao seu redor e você não consegue ver motivos para agradecer, diz: Senhor, tira esse espírito de escravidão, que é um espírito de escravidão da minha vida. Eu já entreguei a minha vida ao Senhor, eu sou filho, tira as escamas dos meus olhos, deixa eu ver que eu acordei hoje, que eu respirei, enquanto pessoas têm morrido com falta de ar, o Senhor me deu uma oportunidade de respirar, a minha família está aqui, eu tive o que comer, ainda que não tenha sido a melhor comida de restaurante, mas eu tive o que comer, eu não passei fome, eu tive com quem conversar, eu pude mandar uma mensagem para alguém, eu tenho ainda pessoas que eu tenho a oportunidade de dizer eu te amo, mandar nem que seja uma mensagem. Milhares são os motivos que você tem para agradecer. Milhares. Seja contente no Senhor. Só o Espírito Santo pode produzir contentamento na sua vida. Se você não é um só com Jesus ainda, se você diz: Camila, eu conheço Jesus só de ouvir falar. Eu sei que ele veio a esse mundo ele veio a esse mundo no ventre de Maria e não tinha lugar para ele. E para ele nascer, e levaram ele para um estábulo. Se você sabe só a história de Jesus, mas você quer ser uma só com o Espírito dele e ter esse contentamento, ter resgatado esse contentamento, porque o nome Éden é prazer, é felicidade, é alegria, é contentamento. E depois do pecado, esse contentamento ele foi desconectado. Essa alegria que só é restituída pelo Espírito Santo de Deus, através da pessoa de Jesus. Se você que está me ouvindo, me vendo agora, ou então depois que vai ver esse vídeo, ainda não fez uma oração de confissão ao Senhor e quer fazer comigo agora, repita essa oração. Repita comigo. Uma oração de entrega a Jesus. Eu vou orar com você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu
entrego a minha vida a Jesus de Nazaré. Eu entendo que Ele veio em carne a esse mundo, que Ele morreu na cruz do Calvário, para perdoar os meus pecados. Eu aceito a substituição dos meus pecados. Eu entrego a minha vida a Jesus. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Me enche com teu Espírito Santo. Eu quero viver a alegria que só tem no Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Busque intimidade com o Espírito Santo de Deus e você vai aprender a estar contente em toda e qualquer situação, assim como o apóstolo Paulo, assim como o profeta Abacuque. Ainda que tudo ao seu redor esteja sem frutificar e sem florescer, dentro de você vai frutificar o fruto do Espírito Santo. Aleluia. Eu quero agradecer a todos vocês, a Domingas, a Renata, a Maíra, a Alessandra, a Elisonete, a Esté Isabel, que entrou aqui na live, Elite Lava Jato, Ana Célia, Tamires, Felipe, todos vocês, que o Senhor abençoe a vida de vocês poderosamente. Amém?